peço aos irmãos, em reverência à palavra de Deus, se coloquem de pé, para meditarmos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo 5, e o versículo de número 12 e 13. É culto dos impossíveis, é isso? Amém. Glória a Jesus. O nosso Deus, Ele é o Deus das causas impossíveis. Aquilo que você veio buscar da parte do Senhor e entregar a Ele, creia que Ele é fiel para fazer. Ele é fiel para cumprir. Lucas capítulo 5, versículo 12. Os irmãos acharam? Diga amém, por favor. Amém. Diz assim: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença o homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Amém? Meus irmãos, o nosso Deus, Ele é um Deus de provisão. O nosso Deus, Ele é um Deus de já. Ele é um Deus que opera maravilhosamente. O nosso Deus, Ele não pode ser impedido por ninguém. Precisamos entender desde já que o nosso Deus, Ele é soberano. Ele faz quando quer, quando bem lhe entende, Ele faz. Quando lemos esse texto acerca desse homem leproso, alguns pontos necessita ser explicado para os irmãos. O autor deste evangelho, que escreveu o evangelho de Jesus, chamado Lucas, ele era médico. E como médico, ele sabe esmiuçar, ele sabe destrinchar, ele sabe contar cada detalhe importantes da história de Jesus. Lucas, ele procura apresentar Jesus como o grande médico. Lucas era médico, mas Lucas sabia que ele era limitado. Ele agia, ele podia ajudar, mas as causas impossíveis, aquilo que o homem é limitado para fazer, ele tinha consciência que só Deus podia fazer, porque Deus é o grande médico. E Lucas, ele analisa a interação de Jesus com os publicanos, com as mulheres, com as crianças, com os gentios e os samaritanos. Ele percebe que Jesus, em seu ministério, de maneira singular, ele se preocupa com aqueles marginalizados da sociedade. Jesus, ele se preocupa com cada um de nós. Jesus, ele se preocupa com os desprezíveis. Jesus se preocupa com aqueles que foram excluídos da sociedade. Porque Jesus, ele não veio para buscar os sãos. Ele veio atrás dos doentes. Jesus, ele não veio procurar os justos, mas sim os injustos que necessitam de arrependimento. Amém? Lucas também descreve Jesus como o Filho do Homem. Em Lucas 19:10 vai dizer que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Cada um de nós que estamos aqui nesta noite, que confessamos o Senhor Jesus, estávamos perdidos e Cristo nos achou. Se há alguém aqui nesta noite que ainda não confessou Jesus Cristo como seu Salvador, eu quero que você saiba de uma coisa, que Jesus, ele está olhando para você. Não pense que Jesus se esqueceu de você. Ele está olhando e preparou esta noite para que você venha se reconciliar com Ele. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ou seja, Lucas, ele está enfatizando
a oferta de salvação para o mundo. Jesus é aquele que salva o homem dos poderes malignos, do poder e das consequências do pecado e também da enfermidade severa que atingia este homem leproso. Diante do texto que nós lemos, onde mostra um homem coberto de lepra, Jesus, naquele momento, ele está na Galileia, uma região pobre, uma região escassa de recursos pecuniários para ajudar no desenvolvimento daquela região, para ajudar aquelas pessoas. Jesus mesmo era da região da Galileia. Ele viveu grande parte da sua vida em Nazaré, que faz parte da Galileia. Não se sabe ao certo se ele estava em Nazaré, em Tiberíades ou em Caná da Galileia. Ele estava em Galileia e ele estava ali para operar milagres. Onde Jesus chega, a igreja, as coisas mudam. Aquilo que é improvável para mim, aquilo que é impossível para mim, quando Jesus chega, tudo se torna diferente. Porque Jesus, ele se compadece. Jesus, ele olha para as nossas misérias. Ele olha para dentro de nós. Ele vê a nossa necessidade e está pronto com a sua mão estendida para socorrer. Aleluia. Mas, meus irmãos, aquele homem leproso, onde a própria lei enfatizava que alguém que estivesse com esta doença, lepra, ou algo semelhante, alguma doença de pele, eles deveriam ser afastados da sociedade e ser excluídos, até que fosse verificado novamente se aquela doença tinha se extinguido ou não. Se no caso fosse lepra, sabemos que aquela doença era incurável. Então eles não podiam se envolver com as demais pessoas da comunidade. Eles viviam isolados. E aí você começa a ir para pensar, o ser humano ele não foi feito para viver sozinho, para viver excluído, para viver na solidão. O ser humano foi criado por Deus para viver em comunhão, como nós estamos aqui, em harmonia um com o outro. Não bastava somente aquele homem estar doente, sentir a dor daquelas feridas em seu corpo, mas também a dor da alma. Isolado da sua família, isolado dos seus amigos, isolado da comunidade. O que fazer diante das causas impossíveis? Existe alguém a quem se possa confiar ou suplicar um socorro? Que expectativa, igreja, um indivíduo coberto de lepra teria de seu futuro? Entenda, a lepra, ela é uma doença infecciosa, crônica, atinge uma parte ou toda da pele. O portador dessa doença, ele começa a ter manchas mais claras, uma pele mais avermelhada, perdendo a sensibilidade térmica, não sente nem o frio, nem o calor. Há casos em que essa doença causa deformações e paralisia na parte de alguns membros do seu corpo, de modo que os seus membros eles começam a se tornar atrofiados, começam a perder a vida. Meus irmãos, quando a gente começa a pensar na condição física de um portador dessa doença, você percebe que, aos olhos humanos, não tem esperança. O que fazer? A Bíblia, ela retrata a lepra não somente como uma doença física, mas faz uma comparação com o pecado. Perceba que uma das características que é ocasionado pela lepra é a perca da sensibilidade. E o pecado, ele gera isso na vida do homem. O homem, ele perde o senso, ele perde a sensibilidade de que está fazendo as coisas erradas ou não.
E é esse primeiro ponto que eu quero tratar com a igreja. Que a lepra, ela é comparada ao pecado. O pecado comparado com a lepra, ela gera essa perca da sensibilidade. E nós vemos na Bíblia exemplos como o de Sansão. Sansão, um homem escolhido por Deus, separado por Deus, para viver de maneira íntegra, reta, justa diante do Senhor. Mas quando se olha para a vida de Sansão, Sansão ele está brincando. Sansão, que um homem forte, um homem ao qual Deus usava com violência, mas que moralmente estava perdido e estava leproso espiritualmente. E as consequências são severas. O pecado, comparado com a lepra, gera consequências que podem levar o homem à morte ou cicatrizes profundas na alma. E Sansão foi essa pessoa. Sansão, por fim, recebeu a Dalila como alguém para satisfazer os seus desejos pecaminosos. E Dalila foi uma pá de cal na vida de Sansão. Quantos estão à procura de satisfazer os seus pecados e acaba se encontrando com uma pá de cal, que acaba enterrando os seus sonhos, que acaba enterrando a sua vida espiritual? Não somente Sansão, mas a gente olha também para Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas acabou espiritualmente se tornando leproso, perdendo a sensibilidade, ao ponto de que Davi, ele acabou cometendo um homicídio e adulterando. Perceba que o fato de eu e você ser crente não quer dizer que estamos isentos de cair numa situação dessa, de perder a sensibilidade. Não! Precisamos estar sempre atentos àquilo que o Espírito Santo de Deus está nos falando. Nunca virar o rosto ou tampar os ouvidos para a repreensão do Senhor. Porque o pecado, ele gera a perca da sensibilidade. Sansão, assim como Davi, encontrou em Cristo um refúgio, porque se arrependeram. Mas com Saul, ele não. Saul, ele perdeu a sensibilidade. Saul, ele escolheu viver na desobediência. E por causa dessa desobediência, ele foi excluído. E o Senhor o abandonou. O pecado, como a lepra, é de igual modo repugnante. O profeta Isaías, no capítulo 64, e o versículo 6, nos diz que todos nós estamos na mesma condição de um impuro. O que vamos fazer? Nós não podemos se autocurar dessa enfermidade, dessa lepra chamada pecado. Quem pode nos purificar? Quem pode nos salvar? Quem pode curar as cicatrizes ocasionadas pelo pecado? A lepra, assim como o pecado, ela se espalha. E Romanos 5,12 nos mostra que por um só homem o pecado entrou no mundo. E com o pecado surgiu a morte. Todos nós pecamos. Todos nós. E por consequência, a morte, ela é uma maldição por causa do pecado. E quem poderá nos livrar dessa morte? Mas eu preciso contar para vocês que há uma esperança. Que essa lepra, que esse pecado, que gera a perca da sensibilidade, que é repugnante, que se espalha no corpo, fora da operação graciosa de Deus, é incurável, mas fora. Porque onde Deus chega, essa lepra ela tem que sair. Onde Deus chega, aquele que já perdeu a sensibilidade, aquele que é considerado repugnante pela sociedade, aquele onde esse pecado se espalhou por inteiro, quando Jesus chega, ele oferece a salvação, ele oferece o perdão, ele oferece a transformação,
porque é um líquido precioso que purifica o homem de todo o pecado. E é o sangue do Cordeiro, é o sangue de Jesus. Este sangue precioso que nos purificou, quer purificar aqueles que ainda vivem na direção do pecado. Aleluia. Meus irmãos, Jesus é a cura. Ele é a única solução. Perceba que o texto vai dizer no versículo 12: aconteceu que, estando ele numa das cidades, na Galileia, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Alguns estados graves da lepra, as pessoas que possuem essa doença acabam perdendo parte do seu corpo, parte do nariz, parte da orelha, fica irreconhecível. Então aquele homem, ele não estava apenas com uma parte do seu corpo infectado por essa doença. Era todo o seu corpo coberto de lepra. Mas aquele homem, ele de alguma forma ouviu falar acerca de Jesus e quem era Jesus, assim como hoje você está ouvindo falar novamente acerca de Jesus. E aquele homem que outrora sem esperança, há nele, em seu coração, uma esperança. Uma esperança que aquele homem, Jesus, pode transformar a sua vida. Ele enfrenta a sociedade. Por que ele enfrenta a sociedade? Porque ele é um leproso, ele deveria estar afastado, distante de todos. Mas ele enfrenta, porque ele está à procura daquele que é acessível. Jesus, ele se preocupa comigo. Jesus, ele se preocupa com você também. Jesus, ele é acessível a nós. Mas o que ele quer de mim, de você, é um coração quebrantado, é um coração compungido, é um coração que esteja inclinado a ele. Jesus, ele endurece o seu coração para os soberbos, para aqueles que têm os olhos altivos, mas aquele que é humilde de coração, aquele que se inclina diante dele, aquele que suplica, aquele que, como o salmista disse, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. De alguma forma, aquele homem ouviu falar acerca desse socorro. É o Deus das causas impossíveis. Aleluia! E esse Senhor, o Jesus glorioso, ele está aqui para resolver a tua causa impossível. Aleluia! Aquele homem entende que Jesus, ele é acessível. Aquele homem coberto de lepra, sem esperança, com dores tanto fisicamente como na sua alma, ele vem até o Senhor. Ele humilha-se diante do Senhor e o adora. Olha aí o segredo, igreja. Ei, o pecado é como a lepra. É horrível, é repugnante. Mas se você, nesta noite, fazer feito este homem, ir até Jesus, aleluia, se humilhar e adorar o Senhor, ele vai ter a atenção que merece e vai fazer algo maravilhoso na tua vida. Ele vai te dar a oportunidade de você clamar: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que você quer da parte de Jesus? Aquele homem, ele entende que Jesus não pode rejeitar um coração arrependido. É como Davi disse na sua oração, no Salmo 51, 17, um coração arrependido o Senhor não desprezará. Se você está arrependido de algum pecado que cometeu, saiba de uma coisa: humilhe-se diante de Deus. O adore, vá até Ele, que Ele está pronto para te perdoar. Ele está pronto para te purificar. Aleluia! O Senhor, que é a cura, o Senhor, que é a única solução, igreja, Ele requer de mim, Ele requer de você, além de um coração arrependido, uma fé exclusiva. É só para Ele. Dedique-se só a Ele. Entregue-se só a Ele.
no versículo 12, aquele homem suplicando com o seu rosto em terra a Jesus, ele disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ou seja, ele compreende que Jesus ele é soberano. Ele faz quando quer. Ele faz se quiser. Mas aquele homem, ele toca no coração de Jesus através do seu arrependimento. E chega até ele e diz: se quiseres, Senhor, se tu quiseres fazer, purifica-me. Restaura a minha vida. Devolve para mim a minha família. Devolve para mim os meus amigos. Devolve para a minha comunidade onde eu morava. Porque agora eu sou repugnante. Eu agora sou desprezado. Eu agora estou sozinho. Mas contigo em minha vida eu sei que tudo será restaurado. Aquele homem entendia que as coisas poderiam mudar através e unicamente de Jesus. Aleluia. A Bíblia nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Use da sua fé. Quer agradar a Deus? Utilize sua fé. Quer agradar a Deus? Exercite sua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que crê em Deus vá até Ele e creia que Ele é galardoador dos que o buscam. Olha, Ele presenteia aquele que busca. O que é que você está buscando da parte do Senhor? O que é que você tem depositado diante de Deus? Creia que Ele presenteia. Creia que Ele é galardoador dos que o buscam. Tem buscado ao Senhor? Persevere. Continue buscando. Continue batendo. Continue clamando. Porque um dia, essa porta que você está batendo, ela vai se abrir. Um dia, esse clamor que você tem falado, tem pedido, tem comunicado a Deus, Ele vai responder. Basta você crer, basta você confiar, basta você perseverar. Aleluia. Jesus, Ele é o grande médico. Nós olhamos para as Escrituras, no ministério de Jesus, nós vemos o Senhor Ele agindo de maneira sobrenatural. Ele veio libertar os cativos. Ele veio socorrer os oprimidos. Não somente este homem leproso aqui, mas o que falar daquela mulher que durante 12 anos sofria com fluxo de sangue. E através da fé daquela mulher, Jesus a curou. E o que falar do seu amigo Lázaro, que morreu? Ele foi e ressuscitou. O que falar da filha de Jairo, que ele ressuscitou? O que falar do servo do centurião, que ele curou? Ele deu vista aos cegos, ele curou paralíticos, ele andou sobre o mar. Nada é impossível para o nosso Deus. Aleluia! Ele cura, Ele liberta, Ele salva. O nosso Deus é o Deus poderoso, é o Deus que está aqui para curar, para salvar, para restaurar, para restituir. Sim, para restituir também. A viúva de Naim, com o seu filho morto, a Bíblia diz que o Senhor restituiu o seu filho. O nosso Deus é um Deus poderoso, igreja. O nosso Deus é um Deus de prontidão. Ele está pronto para socorrer o aflito. E aquele homem que foi até Jesus, se humilhou, o adorou, o suplicou, ele pede: se quiseres, purifica-me. E Jesus, como diz o versículo 13, ele estendeu a sua mão poderosa e purificou aquele homem, dizendo: quero, ou seja, eu quero. Jesus disse: eu quero. Quantos que estão aqui estão aguardando essa afirmação de Jesus? Quantos choram e pedem: Senhor faz, Senhor faz, Senhor faz. Mas é preciso entender como esse homem entendeu: é se quiseres, Senhor. É se quiseres, ó Pai. Deixa Jesus penetrar na tua vida. Abre teu coração para Jesus nesta noite. Deixa o Senhor Jesus reinar em tua vida. E eu não estou falando isso
para uma pessoa que supostamente está aqui e ainda não é crente, ainda não entregou sua vida para Jesus? Porque tem alguns que, eu entreguei minha vida a Jesus já, mas não deixa Jesus reinar. É preciso deixar Jesus reinar, aleluia. É preciso deixar Jesus tomar o centro da tua vida, glória a Deus. É Jesus no centro, é Jesus comandando tudo, que as coisas vão começar a andar. É preciso confiar. Jesus não tem negócio com incrédulo, tem que crer. Tem que confiar. Se Ele está chamando, Ele não está chamando para continuar sendo incrédulo. Ele está chamando é porque quer que você creia, que você confie, que você deixe de ser um leproso, que você deixe de ser um repugnante, alguém que está excluído, alguém que está distante. Ele está te chamando para perto dele, porque Ele quer te purificar. Aleluia! Ele quer fazer uma transformação na tua vida. Ele está esperando tu clamar, tu confiar, entender, para que Ele venha dizer, eu quero. Aleluia. Já parou para pensar a emoção que aquele homem sentiu? Não se sabe o estado do seu corpo, mas podemos entender que a sua alma estava dilacerada. A sua alma estava fragmentada de dores e cicatrizes. E você pode estar aqui nesta noite desta mesma forma, com a sua alma cheia de cicatrizes e dores que ainda não foram curadas, porque você está vivendo ainda no passado. Está vivendo ainda de movimentos que aconteceram lá atrás. Mas Jesus, como eu já disse, é um Deus que renova. Deus é um Deus que transforma. Deus é um Deus que faz coisa nova, aleluia! E creia que Ele quer fazer coisa nova na tua vida. Confia nele. Espera nesse Deus maravilhoso. Porque eu creio que assim como Ele disse para aquele leproso, eu quero, Ele vai dizer para tu, eu quero fazer isso, aleluia. E é interessante, meus irmãos, que essa palavra de Jesus, quero, fica limpo, não foi algo, é um processo agora, olha, você vai ficar limpo aos poucos. Primeiro vai ser um braço, depois outro braço, e assim vai, por parte do seu corpo vai ficar limpo, tá certo? Não, irmão. Jesus é maravilhoso. Quando Jesus ele age em certos momentos, é rápido naquele instante. A Bíblia diz que aquela lepra desapareceu instantaneamente. Como é que é isso, irmão? É Jesus, não queira entender não, somente creia e confie. Aleluia! Creia e confie que aquilo que é impossível aos olhos carnais, Jesus ele vai fazer. Creia! Aleluia! Aquele homem ficou limpo, pele de bebê. É como Naamã, comandante sírio, leproso, mas o Senhor o purificou e ele ficou com a pele limpa. Ei, a tua alma pode estar feita uma lepra, mas Jesus ele purifica. Eu não sei o que bate na tua consciência te acusando, mas Jesus ele purifica a tua consciência. Creia nele, arrependa-te. Entrega a tua vida a Jesus, porque Jesus é o Filho do homem e Ele veio buscar o perdido. Jesus é o médico dos médicos, Ele cura a nossa matéria, mas além disso, Ele faz aquilo que nenhum médico pode fazer, Ele cura a alma. Aleluia, aleluia. Jesus, Ele está aqui para curar a tua alma também. Jesus, Ele está aqui para purificar a tua alma também. Para este leproso, a cura significou não apenas a restauração da sua saúde, mas a restauração dos laços com a sua família. Eu não sei como é que está teu relacionamento com a tua família, porque quando a gente discorre acerca desse assunto, a da lepra, comparado com o pecado, é isso que o pecado faz mesmo, irmão. Ele separa. Quantos ainda se encontram distantes da presença de Deus? Não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, corre atrás de coisas fúteis desse mundo e perde a grande chance de viver as coisas eternas que o Senhor separou para todo aquele que nele crê. Igreja do Senhor, não despreze aquilo que Deus ele reservou para cada um de nós.
Aquilo que o Senhor Ele reservou para mim, para você, não despreze. Não troque por futilezas dessa vida. Porque aquele homem que um dia perdeu a sua saúde, teve agora restaurada. Distante dos laços familiares, agora esses laços, uma vez rompidos, agora foram ligados novamente. Seus amigos e a comunidade, eu creio, irmão, que ficaram radiantes. Por quê? O versículo posterior ao versículo 13 vai dizer que Jesus repreendeu aquele homem. Nos evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 43, vai dizer que Jesus repreendeu aquele homem veementemente para que ele não contasse o que aconteceu. Se eu fosse até o sacerdote, como mandava a lei, e lá mostrasse, olha, estou limpo. Mas, irmão, você receber uma bênção dessa, não é todo dia. E aquele homem saiu contando para os 4 ventos, para todo mundo. E aqueles que conheceram aquele homem leproso, caído, repugnante, agora estavam vendo um homem limpo, um homem puro, um homem transformado. E é assim que Jesus fez conosco e quer fazer com você também. Aqueles que olham para você e te desprezam, no momento que você entregar a vida para Jesus Cristo, eles vão agora se maravilhar com o que Cristo tem feito em tua vida. É Jesus que faz isso, não há outro. Não há outro que pode transformar o homem a não ser Jesus. A lepra, sim, é um estado repugnante e é deprimente, mas a cura efetuada por Jesus é o início de uma nova história. Aleluia! Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, aleluia. Que essa graça, ela possa ser derramada na tua vida nesta noite. Que essa graça, em nome de Jesus, ela venha ser como um manancial e sem parar, jorrar em tua vida. Ainda que o seu estado seja como um leproso, e você se sinta abandonado, excluído, renegado, isolado, maltratado, desesperançoso, Jesus, Ele está esperando você se aproximar e humildemente o adorar, pois Ele conhece a tua vida. Ele sabe do teu íntimo. E o nosso Senhor, Ele tem compaixão suficiente para operar um milagre na tua vida. Não despreze esse momento maravilhoso. Jesus, Ele está pronto para transformar a tua vida e pode ser esta noite. Se assim você fizer, feito este homem que se aproximou até Jesus. Meus irmãos, diante de causas impossíveis, eu quero dizer para os irmãos que basta somente confiar. Às vezes é complicado, irmão. Às vezes é difícil, porque tudo está soprando o contrário. Tudo está vindo do lado oposto. Mas se o crente perseverar, se você perseverar em Jesus, você vai perceber mais uma vez que o nosso Senhor, Ele é água para o sedento. Ele é alimento para o faminto. Ele é a bússola para aquele que está viajando. Ele dá ânimo àquele que está abatido e renova as forças para aqueles que não têm nenhum vigor. Se nesta noite você está aqui desta maneira, eu quero dizer para você que Jesus, Ele está pronto para renovar a tua vida. A lepra, como o pecado, ela mata e às vezes só deixa cicatrizes. Porém, aquele que confia no Senhor é renovado e tem esperança. Viva esse milagre. Tenha a esperança no Senhor Jesus. Jesus, Ele está aqui. E se você, nesta noite, tem um desejo em seu coração de ter a sua vida renovada, eu quero te convidar a se colocar de pé e orar comigo em nome de Jesus. Amém? Fica de pé, igreja, vamos orar. Orar para que o Senhor, às vezes você se encontra caladinho, fica quieto, mas eu creio em nome de Jesus que se essa palavra, ela entrou no teu coração, você neste momento está compreendendo que para que você tenha a sua vida restaurada, para que você tenha a sua alma purificada, você precisa, neste momento, entrar na presença do Senhor. Só para conhecimento, tem alguém aqui
que ainda não aceitou Cristo como seu único e suficiente Salvador, faz um sinal com a sua mão só para conhecer. Tem um ali atrás, outro aqui, amém, amém. Ei, Jesus, Ele está te aguardando. Jesus, Ele está te esperando. Ei, não liga para que os outros estão dizendo ou falando, da maneira que os outros estão dizendo para você. Tão somente creia no Senhor. Vamos orar. Deus eterno e poderoso Pai, louvamos a Ti, Senhor Jesus, porque Tu não nos abandonou. Ainda, Senhor, como éramos tratados como leprosos, ainda no leprosário, distante e afastado, Senhor, Tu olhou para cada um de nós e estendeu a mão para nos salvar, Senhor. Tu és lindo, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Os meus pecados eram tantos, Senhor, mas mesmo assim, Tu se fez maldição pelos meus pecados, pelos nossos pecados, e se entregou voluntariamente naquela cruz, para nos oferecer perdão, Senhor. Há perdão nesta noite para você. Há purificação de pecado nesta noite para você. Há transformação de vida nesta noite para você. Porque Jesus, Ele está aqui, aleluia. Jesus, Ele está neste lugar para curar, para sarar, para transformar, para mudar o quadro da tua vida. Senhor, nos ajuda a viver seriamente este Evangelho. Nos ajuda, Senhor, para não perder a sensibilidade, porque a sensibilidade, Senhor, a perca da sensibilidade mata, Senhor. Pai, se nesta noite, Senhor, esses que se identificaram aqui estão sentindo, Senhor, o Teu chamado, ó Pai, em nome de Jesus, que eles venham à Tua presença, Senhor, reconciliar contigo, Pai. Eu creio que a Tua graça neste momento, Senhor, está, Senhor Jesus, se derramando nos corações para salvar, para redimir de todo o pecado, Senhor. Deus glorioso, não há ninguém que pode salvar, não há ninguém que pode curar a alma do aflito, a alma daquele que está desprezado, Senhor, afastado da Tua gloriosa presença, Senhor. Vem, Senhor Jesus, e estende a Tua mão como Tu estendeu para aquele leproso, Senhor, e salva, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você, querido amigo, que ouviu essa palavra, Jesus nesta noite, Ele está te chamando para reconciliação, para transformar a tua vida, para te fazer alguém novo. Se você quer receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu quero que você faça um sinal com a sua mão. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Que quer ter a sua vida transformada, regenerada, purificada por Jesus? Jesus quer mudar a tua história. Vem até aqui e nós estaremos orando por você. Há alguém? O silêncio diz que não. Mas eu creio em nome de Jesus que esta igreja continuará orando por você. E em nome de Jesus, Deus te dará outra oportunidade para que você possa desfrutar de uma paz, de um amor que só Jesus pode dar. Que Deus continue abençoando a sua igreja. Eu agradeço essa preciosa oportunidade. Amém.